Aquela projeção, aquela pergunta banal. O que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos? Ah, vou estar viajando, vou estar escrevendo poesia, vou conseguir fazer hobbies que eu não tive a oportunidade de fazer. Aí eu fiz a mesma projeção com meus amigos, com meus irmãos, e de repente eu gelei. E meus pais? Meus pais estão com 79 anos. Não sei se eles estarão aqui. E aquilo me baqueou, porque eu não estou preparado para perdê-los. Sem idealização, porque nós idealizamos a vida com os pais, a gente idealiza um almoço no final de semana, um encontro mais demorado, e a gente deixa de ir naqueles 20 minutos que temos. E eu vi que eu não era um bom filho. Mesmo? Eu não atendia nem o telefone. Se eu nem atendia o telefone, como que meus pais falariam que estavam com alguma dificuldade? Mas por que não atendia o telefone? Agora eu estou ocupado, eu estou em reunião. Estou trabalhando. Só preocupado com a carreira, com a projeção. Preocupado com o núcleo familiar, que é os filhos, a esposa. E os pais, eu vi os pais como eternos provedores. Porque a gente demora a entender que os pais não são somente funções. A gente enxerga o pai como pai, a mãe como a mãe, e a gente não vê que tem pessoas dentro dos pais. Eu não sabia qual a infância da minha mãe, eu não sabia qual a adolescência do meu pai. Eu nunca tive uma conversa perguntando quem eles eram. Porque eu só queria ser atendido. Eu só queria ser socorrido. Eu que precisava deles. Eu nunca me dei conta que eles precisavam de mim. E eu fui mudando meus hábitos. Eu fui planejando a velhice dos meus pais. A gente precisa planejar a velhice dos pais. Assim como os pais planejar a nossa infância e adolescência. A gente não planeja a velhice dos pais porque a gente não quer lidar com o fim dos pais. Aí a gente pensa que a velhice é uma maldição, uma fatalidade, um acidente. E a vida vai passando e depois não tem como repor aquilo que não foi vivido. Mas você percebeu a tempo, não? Sim, mas vê, a minha mãe deixou o quarto de casa, o meu quarto, do jeito que eu deixei. Intocado. Pôster do Metallica, o pôster do Ultraje, a escrivaninha lotada de agenda, tudo como eu deixei. Porque ela deixou um quarto em sua vida. Ela deixou um quarto em seu amor. E aquela possibilidade, o relacionamento de repente não vai funcionar, ele pode voltar, ficar um tempo aqui. Pode precisar. Pode precisar. Estarei sempre esperando. Mas os filhos deixam um quarto para os pais? Não deixam. Não organizam um espaço para receber os pais. Não tem quarto nenhum, é o quarto de hóspedes. A gente não oferece acolhimento. Como que eles vão pedir ajuda se a gente não cria condições para que eles não fiquem constrangidos a pedir ajuda? Mas eu também entendo que a gente sente mais saudade daquilo que a gente odiava. Porque a saudade é um esforço de amar. Eu odiava que a minha mãe, ela tinha mania de pregar os botões sem que eu tirasse a camisa no meu próprio corpo. Ela colocava um banquinho de madeira na minha frente, eu tinha que ficar parado, imóvel, que ia sair. Ela, eu vou te cortar, eu vou te machucar, fica quieto. E é um jeito que ela encontrou de me abraçar, Danilo. Ela estava cuidando de você. E não somente isso, o que ela deve ter costurado em torno do meu corpo, além de um botão de esperança, de fé,
de ternura, de dar o tempo. Aí, Ela estava te ensinando algo também? me ensinando a ficar junto. A gente tem medo de ficar junto com o outro. A gente tem medo de olhar nos olhos. A gente não olha para os olhos porque a gente tem receio do que a outra pessoa pode falar. A gente tem receio de não saber responder. E esses dias caiu um botão da manga da camisa da minha mãe. Eu costuro muito mal. Mas eu vi aquele botão caindo, eu peguei aquele botão, espera. Fique quieta. E fui pregar para ela. Ela aceitou na boa? Ela estava louca para sair. Igual você. Aí eu dizia, vai se machucar. E eu consegui devolver um botão. Eu não consegui devolver todos os botões para minha mãe, mas um eu consegui devolver. É isso que eu acho, essa tentativa de devolver um botão. E ver aquilo que me enervava é o que produz maior saudade. E eu entendo muito mais as manias deles. A minha mãe tem a mania, que é terrível, ela pensa que eu sou um morto de fome. Toda vez que eu vou visitar a minha mãe... Isso. Toda vez que eu vou lá, eu tô saindo, Isso. a minha mãe, só um minutinho. É isso aí. Aí eu escuto as havaianas dela, tchac, 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 indo na geladeira Isso. pegar comida. É exatamente, minha mãe também. Eu não pedi. Eu também não. Aí, e ela continua cozinhando para 4 filhos. Aí você fala, mãe, sabe, outro dia... Não, mãe, sabe o que é? Eu fui no médico, eu tô pré-diabético, eu tô de dieta. Ah, mas come esse doce aqui. Exato. Porque... a mãe fez pudim. Vai, come... Não. E o que ela mais gosta de dizer à minha mãe, melhor que o eu te amo, é quando ela me entrega o potinho de comida, me obriga a carregar e diz, não esquece de me devolver o pote. E eu demorei a entender que era um pretexto para que eu voltasse. Ah, tem essa. O pote é um pretexto para garantir o retorno do filho. Em resumo, qual é o segredo, se você é que dá para se dar um resumo, qual é o segredo para melhorar a nossa relação com os nossos pais, as suas reflexões? O que você consegue resumir? Não grande interrompê-los. Ter paciência para ouvir. Quando a gente é criança, a gente pede para os pais contar a história de novo. Ah, conta de novo aquela história, conta aquela história de novo, lê de novo aquela história. Aí quando eles ficam velhos, eles começam a repetir mesmo. Só que a gente não quer, porque a gente tem a arrogância de querer falar por eles. O que é pensar inversamente? É desafiar o condicionamento e o senso comum. É justamente tentar entender a vida dando um passo ao lado. É o que a gente não costuma fazer. Tem um amigo meu que ele brigou com o pai, porque na verdade o pai deu uma surra de cinto nele quando ele tinha 9 anos, sem explicação nenhuma. Recebeu uma surra de cinto, nunca mais tocaram no assunto, e ele ficou com aquele mal-estar toda a vida com o pai dele. Passaram 30 anos, nunca tocaram no assunto, e o pai aparece de repente para tomar café. Ele já tinha filho, meu amigo, casado. O pai entra, vai tomar o café da manhã, passar manteiga no pão, e de repente olha para o filho e do nada diz, desculpa aquela manhã em que eu te bati com um cinto. O pai foi fazer isso. E aí vem a coisa mais bonita. O filho, em vez de se vingar, ele esperou aquele momento durante 30 anos. Ele disse para o pai, não me lembro. Mas se lembrava. Não sei do que tu está falando. Ele se preocupou mais com o pai do que com ele mesmo.
E foi uma manifestação silenciosa de amor. Porque a desculpa já bastava. Quando as pessoas pedem desculpa pra gente, o que a gente faz? A gente não costuma aceitar. A gente quer torturar. A gente quer ir além. A gente quer que a outra pessoa sofra aquilo que a gente sofreu. Meu amigo viu que isso não tinha necessidade. Desculpa, basta. Se aceitamos a desculpa do pai ou da mãe por algo que eles erraram, eles erram tão pouco perto dos filhos que erram muito mais. E a gente não tem que desperdiçar a chance de estar com eles. Não é que eu entro numa casa, eu vou no toalete e vejo uma barra no box do banheiro, Danilo, eu fico emocionado. Porque eu sei que aquela casa é de um filho que cuidou do seu pai na velhice ou da sua mãe na velhice. Que espalhou braços por toda a casa. Que mudou a sua casa para atender os velhos, os velhinhos. Que mudou a sua vida para conseguir acolhê-los. Feliz do filho que se despede um pouco por dia. E triste do filho que só se despede no enterro, com tudo engasgado, por dizer. Muito obrigado por vir, tá aqui, ó. Cuide dos pais antes que seja tarde. É um prazer, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Voltamos já já.